Você tem tido uma vida frutífera? Essa é a nossa meditação de hoje com o pastor Joab Andrade. Eu ganhei este pé de pimenta malagueta da minha cunhada lá no Brasil. A semente que um dia foi plantada pelo seu pai quando ele ainda estava vivo, o saudoso Elias. Comparamos aqui esses cuidados e procedimentos com os mesmos manejos no nosso viver pessoal. Para que sejamos frutíferos, assim como esta pimenteira, nós necessitamos de ter alguns cuidados. Solo apropriado, isto é, firme na fé e no conhecimento da palavra de Deus, tendo a nutrição favorável para o nosso crescimento espiritual. Água com frequência, ou seja, Jesus é a água da vida que nós precisamos ter em abundância no nosso viver e ela deve sempre estar presente. Retirar todas as folhas amareladas, isso nos dá uma ilustração de que Deus deve retirar de nós tudo aquilo que não presta e que impede o nosso desenvolvimento sadio. Tirar as pimentas maduras, que são os frutos, são frutos que devem ser compartilhados, não pode ficar conosco. As pimentas não colhidas atrofiam o crescimento da planta, causando até a morte. Há um químico na pimenta que manda uma mensagem para a planta quando a pimenta em abundância e eles não são colhidos, a planta então seca e morre, achando que já fez todo o seu trabalho. No nosso viver, quando nós não abençoamos outros, nós também passamos pelo mesmo processo. Quanto mais abençoamos os outros, mais enriquecemos e desenvolvemos a nossa vida espiritual. Morremos espiritualmente, meus amados, quando nós não produzimos frutos. E por ser uma planta tropical, o jarro deve ser trazido para dentro de casa no inverno e ter um cuidado especial. Aqui onde moramos, chegamos a temperaturas até a menos 20 graus Celsius. Este pé de planta já sobreviveu 5 invernos debaixo desses cuidados de trazer para dentro de casa. Então, assim como eu estou no controle dessa planta, Deus deve estar também no controle do nosso viver, movendo-nos no tempo exato, nos livrando das tempestades da vida. A sua proteção é indispensável para um viver sadio. Como essa pimenteira, estamos sensíveis ao ambiente em que estamos. Saber a hora de chegar e de sair é indispensável para uma vida saudável espiritualmente. Quando o clima muda e as provações aparecem, a estufa de Deus é o nosso melhor refúgio. A sua palavra diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, na palavra de Deus encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, Jesus dizendo: "Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos." Jesus aqui faz 3 observações quando ele usa a relação entre plantas e frutos nessa ilustração. A primeira, ele diz o seguinte: "Portanto, pelos seus frutos os conhecereis." A nossa vida será um reflexo de quem tem sido o nosso Senhor, a quem tenho seguido e como eu tenho vivido. A segunda observação que ele faz é que pelos frutos nós seremos conhecidos. Porventura colhe-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos?
Como falamos na nossa meditação, alguns vídeos atrás, na série Lições do Jardim, e o tema era colhemos o que plantamos. Nós produziremos frutos resultantes das nossas escolhas e o estilo de vida que eu decido viver. A terceira observação é a seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, os nossos frutos demonstrarão o seu caráter de que somos do Pai Celestial. A terceira observação que Jesus faz é a seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, os nossos frutos demonstram o seu caráter como o nosso Pai Celestial. Nós, de forma nenhuma, podemos dizer que somos cristãos quando o nosso próximo não é impactado pela nossa diferença. E essa diferença que produz vida, e vida em abundância. Concluindo essa meditação, Jesus nos encoraja a estas práticas quando ele nos diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis bons frutos, e assim sereis os meus discípulos. Glorificamos a Deus quando produzimos coisas boas e ao mesmo tempo em que afirmamos a nossa identidade com Ele. Se realmente pertencemos a Deus, o nosso procedimento em vida, as nossas atitudes, o meu viver totalmente demonstrará esta relação com Ele. Mostra que realmente eu sou discípulo do Senhor Jesus. Uma das características da pimenta malagueta é que você não pode esconder o sabor dela na comida. Eu me lembro quando eu era criança, a minha vizinha fez umas empadas e lá no Brasil colocava uma bola da massa em cima da empada para mostrar que tinha pimenta. E eu não imaginava o que era aquilo e eu dei uma mordida na empada e queimou a minha boca. Muito apimentada. Eu nunca tinha comido pimenta antes. Então, o sabor dela, onde ela está, você sabe que ela está presente. Como discípulos de Cristo, é impossível esconder o nosso sabor. A nossa presença garante um testemunho real, se realmente somos discípulos dele. Então precisamos ser, assim como a pimenta malagueta, sendo realmente crentes, fiéis e obedientes à sua palavra. É uma confirmação de que pertencemos a Ele. Seja então um discípulo de Cristo e produza muitos frutos. E oramos ao Senhor neste momento, dizendo: querido Deus, ajuda-nos a produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-me a viver uma vida que reflete o Teu caráter. Ajuda-me a ser santo como Tu és santo. Santifica o meu viver e ajuda-me a ser um discípulo Teu e que outros vejam que Cristo vive em mim. E nós te oramos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa meditação falou ao teu coração, deixe uma pequena mensagem no final desta página, like e subscreva o nosso canal. E compartilhe com seus amigos. E estaremos aqui com você na próxima meditação. Que o Senhor te abençoe. Amém.